aleluia. Oh, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que a graça e a paz do Senhor penetre no teu lar agora. Que a graça e a paz do Senhor alcance a tua casa. Que a paz e a graça do Senhor alcance a tua família. Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Segundo dia da nossa quinta com Deus. Este é o dia que o Senhor fez, Salmo de número 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez e nele eu me alegrarei. E me alegro pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor me deu de poder estar aqui mais uma noite. Me alegro pelo privilégio e pela oportunidade que Ele me deu de poder estar aqui com você, que está aqui me acompanhando, me assistindo, ou você que vai me assistir depois. É uma honra, é um privilégio poder tê-lo aqui, poder tê-la aqui comigo, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar, agradecer ao Papai por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele há de fazer. Eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem sido bom, porque Ele tem sido fiel. Ele tem nos dado livramento, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos dado vitória, Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado e nós só estamos aqui por causa dEle, amém? Nós só estamos aqui porque a boa mão dEle mais um dia nos alcançou. O salmista no Salmo de número 3, ele diz, né? Deitei e dormi e despertei porque o Senhor foi comigo. E só por isso você e eu estamos aqui. Não é porque nós somos, não é porque nós podemos, mas é porque a graça, a bondade, a misericórdia dele nos alcançou. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. E queremos te agradecer desde já, Paizinho, por tudo que ainda há de fazer. Senhor, me ponho diante de Ti nesta noite, neste momento de comunhão, neste momento de adoração, neste momento que o Senhor fez, que o Senhor nos permitiu estar aqui reunidos em Teu nome para falar contigo, para ouvir a Tua voz, para sermos cheios da Tua presença, da Tua graça, da Tua vitória, da Tua conquista, porque o Senhor já conquistou, o Senhor já venceu por nós. Deus, eu quero agradecer por este dia que o Senhor nos deu, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu, mesmo aqueles que não vimos, porque muitos foram os livramentos que o Senhor nos concedeu, Senhor. Quero agradecer pela provisão que alcançou a nossa mesa todos os dias. Quero agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos alcançou. Quero agradecer, Senhor, pelo pão nosso de cada dia que nos deu hoje. Quero agradecer, Senhor, pelo lar que temos para onde voltar, para onde regressar. Quero agradecer, Deus amado, pelo trabalho, pela porta de emprego sobre a vida daqueles que têm aonde ir buscar o seu pão. E aqueles que não têm, que o Senhor venha abrir uma porta excelente. Aqueles que possivelmente estejam descansando, aposentados, depois de tanto tempo se esforçando, se dedicando. Que o Senhor os abençoe a cada dia. Deus, nós já consagramos essa noite diante do Senhor, consagramos as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, consagramos esta semana que está se acabando, crendo e profetizando que será um final de semana abençoado em nome do Senhor Jesus, e nós ligamos aqui na terra. E a palavra do Senhor diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então, em oração, em concordância com a minha irmã, com o meu irmão que está aqui me acompanhando, eu creio, Deus amado, que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor vai operar, que o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Eu creio que muitas serão, Deus amado, as bênçãos, as vitórias que o Senhor derramará sobre nós. E ainda que o inimigo se levante, ainda que as adversidades, que as lutas e as dificuldades venham contra nós, como declarou a letra deste louvor que nós iniciamos tocando, Deus amado, nós temos motivos para descansar, nós vamos descansar e confiar no Senhor, porque este mal não é para a morte, este mal, Deus Todo-Poderoso, não é para a morte, mas aquilo que o Senhor nos permite passar, porque tudo está no controle das mãos do Senhor, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, em tudo há um propósito.
e nós cremos que o melhor do Senhor sobre nós ainda está por vir, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Deixa eu ver quem está me cumprimentando aqui. Paz, Emília, minha linda. Deus te abençoe. Paz, Clélia. Que Deus te abençoe poderosamente. Clélia, tem que marcar com a mãe e com as irmãs para eu ir aí dar um cheiro em vocês, hein? Paz do Senhor, lindona. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor, é para isso que nós estamos aqui, amém? Para ouvir a voz do Senhor falar conosco. E eu quero desde já que você abra a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 11. Pastora, a gente vai ler em João hoje de novo, vamos. Semana passada nós começamos a primeira quinta com Deus em João. E eu não sei você, mas para mim foi uma grande bênção. Deus falou muito comigo através dessa palavra e eu creio que Ele vai falar muito com você também, em nome do Senhor Jesus. Falou conosco semana passada. Se você não esteve aqui ao vivo comigo, mas teve a oportunidade de ouvir a palavra depois, a paz, tia Rosa, Edna, minha tia, a paz, Marlene, que Deus abençoe. Se você não teve na semana passada a oportunidade de participar ao vivo comigo, a live ficou gravada aí na minha timeline, também postei ali na minha página do Facebook, Instagram não, YouTube. Então depois vai lá, ouve, porque Deus falou poderosamente comigo. Eu creio que Ele deve ter falado com quem aqui participou comigo também. E se você ainda não ouviu, Ele vai falar com você, amém? E nesta noite nós vamos dar continuidade ao assunto, ao tema que nós iniciamos em João semana passada. E eu creio que o Senhor ainda vai bradar muito nesta noite, em nome de Jesus. E faz o seguinte, compartilha com alguém para ser abençoado também. Eu creio que o Senhor já colocou alguém aí no teu coração para que essa pessoa possa ouvir a palavra do Senhor conosco. É para isso que nós estamos na terra, para anunciar o Evangelho, para anunciar a palavra da salvação, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra de vida que transforma. E é isso que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, amém? Abriu comigo no Evangelho de João, nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, hein? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de ministrar usando mesmo a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, não venha para as quintas com Deus com a pastora Juliana sem a Bíblia. Abre comigo lá em João, capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos do Evangelho segundo João, o discípulo que recostava a cabeça no peito de Jesus. Então, aí a gente já vê que ele tinha intimidade com o Senhor, porque você só recosta a cabeça, você só deita no peito de quem tem intimidade com você, amém? E ali, isso nos mostra que João era íntimo de Jesus, andava ali lado a lado com o Senhor. E eu creio que assim o Senhor, Ele quer de mim e de você também, que você e eu venhamos recostar a cabeça no peito dEle e descansar nele. João capítulo de número 1, nós vamos ver alguns versículos e eu quero que você comece comigo a partir do versículo de número 1. Boa noite, Belzinha. Paz do Senhor Jesus, minha linda. João 11, João capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. E mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Agora você vai pular comigo e vai lá no versículo de número 17, amém? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora,
Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí Jesus ele fez uma pergunta aqui para Marta. Crês nisto? Versículo de número 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Versículo de número 33. Aliás, versículo de número 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim como os judeus que o acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Versículo 39. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Oh, glória! Eita, texto lindo! Um texto um pouquinho longo, nós lemos alguns versículos, mas é de extrema importância para a gente entender tudo que Jesus ele vai falar conosco nesta noite. Amém? Paz, evangelista Elisa Félix, minha amiga que eu amo. Deus abençoe em nome de Jesus. Semana passada, nós lemos e estudamos um pouquinho o texto de João, capítulo de número 15, e também vimos João, capítulo de número 12. E nós pudemos observar na semana passada o Senhor falando conosco acerca de quem são realmente os amigos de Deus. Foi poderosa a ministração, a palavra que Deus nos trouxe na semana passada. E de novo, se você não pôde acompanhar, depois com calma, com tempo, tira um tempinho e vai lá ler, vai lá ouvir, porque vale muito a pena, amém? E ali em João 15, no versículo 14, versículo 15, dá um pulinho breve comigo só para a gente recapitular. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15, nós vimos Jesus falar conosco o seguinte: Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? E aí nós podemos aprender e entender algumas coisas da parte do Senhor acerca do que realmente é ser amigo de Deus. E nós vimos, com base na palavra, que ser amigo de Deus é obedecer ao Senhor, como diz aqui no versículo de número 14, é fazer o que o Senhor nos manda.
Então, primeiro, ser amigo de Deus é ser obediente, temente ao Senhor. É fazer aquilo que Deus nos manda. E aí, com base no conceito, na definição da palavra amigo, o que nós vimos? Nós vimos ainda que ser amigo significa ter um relacionamento de afeto com alguém. Nós falamos, recapitulando, ter um relacionamento, ou seja, uma intimidade. Relacionamento significa você ter contato, você ter convívio. Então, para ser amigo de Deus, não é possível que você encontre Deus uma vez no mês, só nos domingos de ceia, por exemplo. Um relacionamento de afeto, uma amizade, exige que pelo menos você tenha uma comunicação quase que diária com uma pessoa no âmbito normal, amém? A evangelista Elisa, por exemplo, minha amiga de muitos anos, quase todos os dias nós nos falamos, nem que seja uma paz, tudo bem, aí como tá, e a gente vem dar uma risada. Eu não consigo vê-la fisicamente todos os dias, mas a gente conversa bastante. Agora, com Deus tem que ser diferente. Com Deus, obrigatoriamente, nós temos que ter um encontro diário, amém? É impossível ser amigo de Deus se nós não mantivermos uma relação de amizade e afeto constante com o Senhor. Ou seja, nós temos que falar com Deus todos os dias, nós temos que nos comunicar com Deus todos os dias, nós temos que ter uma relação íntima com o Senhor todos os dias, como o apóstolo João, assim como os demais discípulos tiveram com Jesus enquanto ele estava na terra. A partir do momento que Jesus chamou os seus discípulos para si, todos os dias eles andaram lado a lado com Jesus, até Jesus ser tirado deles, amém? Mas mesmo depois disso, eles aprenderam a ter um relacionamento e um período de comunhão com o Senhor, mesmo que eles não vissem Jesus face a face. Você e eu não vemos Deus face a face, mas nós sabemos que Ele está em nosso meio em todo o tempo e é só a gente clamar. Então, para ter uma amizade com Deus, nós temos que ter um relacionamento de afeto, um relacionamento íntimo. Nós temos que estar com o Senhor e falar com o Senhor constantemente. Nós vimos também que uma outra característica de uma amizade é que um amigo tem consideração e respeito pelo outro. Ou seja, você e eu temos que ter consideração e respeito, temor pelo Senhor. Você e eu temos que honrar a Deus, você e eu temos que respeitar a Deus, você e eu temos que considerar o Senhor como quem Ele é, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você e eu temos que respeitá-lo, que temê-lo, por quem Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós vimos também que um amigo é alguém que é leal e que protege o amigo. Então você e eu temos que agir com fidelidade para com o Senhor. E nós vimos na semana passada que o conceito de proteção não é aquele como se Deus fosse alguém que precisasse da minha e da tua proteção, porque Ele é Deus, pelo contrário, quem depende do Senhor somos nós, amém? Mas o sentido que nós trouxemos e que o Senhor nos trouxe de entendimento é que nós temos que ter satisfação, ter alegria e ter prazer em honrar o nome do Senhor, em proteger o nome do Senhor, em proteger os princípios que a palavra do Senhor nos ensina diante dessa humanidade vil, diante deste mundo mau. Isso significa proteger o nosso amigo Espírito Santo. Isso significa proteger o nosso amigo Jesus. Isso significa proteger o nosso amigo Deus querido, Deus Pai Todo-Poderoso. É quando nós protegemos, declaramos e honramos os princípios da palavra de Deus. Pecado é pecado. Amém? Pecado é pecado. Independente do que a humanidade dita, independente do que ficou normal, independente do que dizem que pode, independente do que falam que é normal, não. Pecado é pecado. E você e eu protegemos o nosso amigo Senhor, nosso amigo Deus, nosso amigo Espírito Santo, quando nós protegemos, defendemos e praticamos aquilo que Ele nos ensinou e nos ditou como princípio, amém? E nós vimos também que ser amigo de Deus significa fazer o possível para ajudar sempre, ou seja, estarmos engajados em prol da ministração do reino de Deus e do Evangelho.
Como, por exemplo, você tem uma pessoa que você sabe que precisa ouvir Deus falar com ela. Compartilha depois dessa ministração, compartilha a ministração de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, independente do cargo, que fala verdadeiramente aquilo que é a palavra, aquilo que prega verdadeiramente o que é a palavra, porque também não adianta compartilhar simplesmente empolgação, aquilo que não vai levar para o céu. Amém? Hoje, você e eu, o que nós precisamos, o que o mundo precisa, o que a igreja precisa é de pregação que garanta a nossa entrada no céu. Porque, meu irmão, minha irmã, não sei você, mas eu creio que meu Jesus Cristo está voltando. Eu creio que meu Jesus está voltando e nós estamos vivendo no tempo pré-arrebatamento. Então, é tempo da gente se preocupar em pregar a palavra que salva. A palavra que traz vida, a palavra que liberta. Porque o que tem de gente pregando a Bíblia, ou pregando o céu, ou pregando a religião que traz dinheiro, que traz casa, prosperidade, faz parte, faz. E Deus se agrada da prosperidade dos seus. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas o que você e eu temos que nos preocupar neste tempo é em pregar o evangelho que salva, porque Jesus está voltando, e se ele voltar e não encontrar a igreja preparada, a igreja, pelo menos quem estiver preparado, porque eu estou me preparando em nome de Jesus, estou buscando, estou me esforçando, e eu quero crer que você também, nós vamos subir em nome de Jesus, amém? Enfim, falamos acerca disso semana passada, falamos do que realmente é ser amigo de Deus, do que realmente é ter comunhão com Deus, do que realmente é andar com Deus. E nós vimos e usamos como exemplo que o nosso irmão Lázaro, que a nossa irmã Marta e que a nossa irmã Maria eram amigos de Jesus. Eles tinham todas essas características que nós vimos aqui e principalmente a característica que está aqui em João capítulo de número 15, versículo 14, eles eram aqueles que obedeciam, que faziam a vontade do Senhor. Eles eram aqueles que agradavam ao Senhor. E nós vimos que Lázaro agradou tanto a Deus que ele foi perseguido para ser morto, inclusive. Nós falamos também semana passada que um verdadeiro amigo de Deus, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus tem que incomodar o inferno. E quando a gente incomoda o inferno, nós somos apedrejados, amém? Quando a gente incomoda o inferno, o inimigo se levanta contra nós. E aí eu quero trazer alguns versículos aqui com você, para você ver que isso é normal para quem realmente agrada a Deus. Para aquele que realmente é amigo de Deus, é normal passar por momentos de aflição, é normal passar por momentos de dificuldade, é normal ser odiado, é normal ser perseguido, porque você lembra que nós vimos que a árvore frutífera é aquela que só toma pedrada porque querem os seus frutos? A árvore que não dá fruto, não toma pedrada. A árvore que não dá fruto, ninguém quer nem saber, passa batido por ela. Agora, uma árvore frutífera, duvido você passar debaixo de um pé de manga e não parar que seja para olhar o fruto da manga lá, bonitona, que a boca chega a salivar, e pelo menos pensar em tentar pegar aquele fruto. Como será que eu posso fazer para pegar uma manga? Árvore frutífera é assim, chama atenção. Árvore frutífera incomoda o inferno. E aí nós podemos ver lá em João, capítulo de número 12, volta em umas páginas comigo, nós estávamos em João 15, veja o que diz a partir do versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais dos sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Amém? Então veja que o nosso amigo Lázaro, que era amigo de Jesus, o nosso irmão Lázaro, que era amigo de Jesus, e que como árvore frutífera estava incomodando o inferno, ele, pregando o reino através da sua própria vida como um testemunho vivo. Outro ponto que nós falamos semana passada, você e eu temos que ser um testemunho vivo. Meu irmão, minha irmã, não é só o que sai da nossa boca. Você e eu temos que ser um testemunho vivo do que é ser homem e mulher de Deus na terra.
Você e eu temos que ser um testemunho vivo do que é servir a um Deus Todo-Poderoso. A minha vida e a sua vida precisam necessariamente, obrigatoriamente ser um exemplo, ser um espelho do que é ser um homem de Deus. Sede santos, pois sou santo, diz o Senhor. E quando ele diz isso, no termo de santo que o mundo entende, não é não ter pecado, não errar, porque isso não existe, amém? Não existe. Sede santos, pois sou santo, não é seja perfeito, não, porque perfeito só teve um, Jesus Cristo. Mas sede santo como sou santo, diz o Senhor, é se esforçar para copiar Jesus, é se esforçar para fazer a vontade do Senhor, é se esforçar para agradar ao Senhor. Buscai a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é ser santo como o Senhor é procurar fazer o que Cristo fez. Amém? Lázaro se esforçou para tal e ele incomodou o inferno. E a palavra do Senhor nos diz no versículo 10 do capítulo 12, que os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro. Então veja que porque Lázaro pregava o evangelho da ressurreição, porque Lázaro pregava Jesus Cristo, porque muitos criam, passaram a crer em Jesus através de Lázaro, ele foi perseguido. É normal você e eu passarmos por momentos de aflição e de perseguição, se verdadeiramente nós somos homens e mulheres de Deus, filhas e filhos do Senhor, se verdadeiramente nós somos amigos de Deus. Dá um pulinho comigo, Mateus capítulo 10, versículo 22. Eu li esse versículo com você brevemente semana passada, mas eu vou retomar hoje, e aí a gente vai entrar daqui a pouco no contexto que eu quero ver com vocês. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz assim: sereis odiados de todos. Veja isso, que forte. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Veja que Jesus Cristo declarou, e o nosso irmão evangelista Mateus registrou aqui no capítulo 10, versículo 22, que Jesus já tinha avisado que nós seríamos odiados por todos. Talvez você já tenha passado uma situação que as pessoas olharam torto para você, te desprezaram, tentaram te humilhar, zombaram de você. O pastor Silei esteve ali na nossa igreja, na comunidade cristã Glória de Cristo, na data de ontem, ministrando a palavra, que foi poderosa. Deus falou tremendamente. E como eu gosto de ouvir Deus falar, gente, a palavra é algo sobrenatural. Quando Deus fala e você vê Deus falando, é sobrenatural. E ali ele falava realmente isso, acerca da zombaria, por ser cristão, por ser homem e mulher de Deus. Eu trabalho, estou envolvida no meio corporativo e a maior parte das pessoas com quem eu tenho contato, que são pessoas do segmento empresarial, do meio corporativo, ou gerência, diretoria, enfim, grande parte, se não 99,9%, bebem. 99,9% têm um vício, não conhecem a Deus. E eu já tive que estar envolvida com essas pessoas num almoço de negócio como hoje, por exemplo, em alguns jantares, em reuniões, mas principalmente nesse ponto fora do escritório, porque dentro do escritório as pessoas não bebem e tudo mais, mas num almoço, numa reunião, num jantar, no happy hour, por exemplo, eles bebem, pedem vinho, pedem cerveja, enfim, bebem. E eu não bebo. E aí eu peço o meu suco, peço a minha água, não bebo. E é unânime: Juliana, você não vai beber? Você não bebe? Eu falei: não bebo, gente, não bebo nada. Eu bebo suco e bebo a água da vida. E eu sempre, de uma forma sutil, Deus dá estratégia e dá sabedoria. Não acredito, você não bebe? Não, eu não bebo. E todo mundo que me conhece sabe que eu não bebo, que eu não me contamino, que eu não falo que não é para falar. Tanto que eu tenho pessoas também envolvidas no meu meio de trabalho que só porque eu estou presente, muitas das vezes, não falam palavrão. Tem que fazer a diferença. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que, se ele
vai falar alguma coisa que não deve, ou enfim, ele fala assim, Ju, escapou, desculpa. As pessoas, elas ficam constrangidas em falar o que não deve e fazer o que não devem na minha presença, porque eu dou testemunho de quem eu sou. E eu não sou só uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não fuma, uma pessoa que não fala palavrão. Eu sou uma pessoa que sirvo a um Deus Todo-Poderoso, que creio nos princípios do que a palavra do Senhor elas me ensinam. E todos sabem disso e me respeitam por isso. Mas não é sempre assim, não foi sempre assim. Eu tive que perseverar, como diz aqui, perseverar para que as pessoas pudessem passar a me respeitar. Porque antes, isso é besteira, isso é bobagem, mas não. Meu irmão, minha irmã, vale a pena servir o Senhor, vale a pena buscar a santificação, vale a pena ser testemunho vivo do que é Deus na terra. Por mais falho, por mais pecadores, por mais limitados que sejamos. Mas a palavra do Senhor nos garante que se nós perseverarmos em declarar, em proclamar o nome de Jesus, independente do que digam, independente do que façam, se nós perseverarmos, no fim nós seremos salvos. Amém? Se você e eu perseverarmos em servir a Deus, em testemunhar o reino dos céus na terra, se você e eu perseverarmos em andar nos caminhos do Senhor, em praticar a palavra que honra e agrada ao Senhor, você e eu seremos salvos. Glória a Deus. Abre comigo. Volta lá agora, João capítulo de número 11, onde nós lemos. Veja o que diz o versículo 7. Olha só que forte. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. E os discípulos disseram-lhe, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para a Judéia? Depois que Jesus ali foi avisado da enfermidade que Lázaro estava, e ele ainda se demorou, ainda foi fazer algumas coisas, ele disse para os discípulos, nós vamos para a Judéia primeiro. E aí os discípulos questionaram, mas mestre, o Senhor quer ir para o lugar onde querem te matar? Mestre, o Senhor quer ir para a Judéia onde querem te apedrejar? Exatamente. O Senhor quer falar, quer pregar, quer ministrar para aqueles que te odeiam? Exatamente. Porque, meu irmão, minha irmã, é muito fácil pregar dentro da igreja. É fácil falar de Jesus para quem é servo do Senhor. É ou não é? Não é fácil falar de Jesus e sentar e bater um papo e conversar de Jesus com quem já professa a mesma fé que você? Mas e falar de Jesus e pregar a palavra para aqueles que estão ainda envolvidos na terra perdida, na perdição, contaminado? Só que são esses que precisam ouvir a palavra do Senhor. Os médicos, os sãos, já diz a palavra, precisam de médico. Então, Deus tem que usar a tua vida para anunciar o evangelho da cura, da libertação, da salvação, da transformação para quem está cativo, para quem está perdido. Ah, pastora, mas ele não quer ouvir, a sua parte é falar. Se ele vai ouvir, vai dar crédito ou não, isso é ele com Deus. Mas a tua parte você tem que fazer, meu irmão. Você não pode deixar de pregar a palavra para quem precisa ouvir. Os enfermos, os cativos, os endemoniados, os beberrões, os adúlteros, as prostitutas, os homossexuais. Ai, pastora, mas é difícil falar. Só que Jesus foi para o lugar onde todo mundo queria apedrejá-lo. Primeiro, é natural ser perseguido por causa do nome do Senhor. Nós vimos que nós seríamos odiados por causa de Jesus. Ele era odiado. Buscavam apedrejá-lo, quanto mais você e eu, réis mortais. Mas ele não parou, ele não desistiu, e você e eu não podemos parar. E você e eu não podemos desistir. Você e eu temos que ser boca de Deus na terra para pregar o evangelho da salvação. E não é falar de Jesus lá por mãozinho da igreja, não. É falar de Jesus para quem está perdido lá fora e não conhece o Senhor. É para esses que você e eu precisamos pregar. E ainda que você não saiba pregar com as suas palavras, ainda que talvez a você Deus não deu a instrução e o dom de trazer a palavra, porque a cada um Deus dá conforme for útil, a sua vida tem que ser um testemunho vivo.
As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus refletir em você. Amém? As pessoas têm que olhar para você e perguntar para você o que você tem de diferente. Que paz é essa que você tem que eu não tenho? Que alegria é essa que você tem e eu não tenho? E você tem que dizer é Jesus. Como que você consegue se manter tão santo, tão puro no meio dessa sujeira, no meio dessa situação, dessas pessoas? Aí você vai poder dizer, sabe o que é? É que eu sou filho e filha de Deus. É que eu sirvo o Senhor Jesus. Ele prepara a situação. Não precisa você pegar a Bíblia e sair pelas praças pregando e anunciando. Deus dá a cada um conforme for útil, mas que a tua vida, meu irmão e minha irmã, por onde quer que você passe, seja um testemunho vivo do Evangelho de Jesus na terra. Amém? Dá um pulinho comigo, lá em João capítulo 16, dá uma olhada no que está escrito lá. João 16, 33, um texto muito conhecido por nós, quando Jesus ele olha para os seus discípulos e ele fala o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus aqui no capítulo 16, ele estava praticamente se despedindo dos discípulos. Ele estava falando aqui qual que seria a missão do Consolador, amém? Seria consolá-los depois que ele fosse arrebatado em glória. Ele estava aqui se despedindo dos seus discípulos. E ele deixou os discípulos bem cientes de que nesta terra, de que neste mundo onde nós estamos, eles passariam aflições, eles passariam por lutas, eles passariam por tribulações, eles passariam por situações difíceis, mas que eles tinham que descansar, eles tinham que ter paz no Senhor, porque ele já havia vencido, e se nós nele confiássemos, se nós nele descansássemos, se nós nele esperássemos, nós também seríamos mais do que vencedores, amém? E foi exatamente o que aconteceu com o nosso irmão Lázaro. Agora eu quero entrar contigo aqui nesse contexto do capítulo 11, onde nós lemos inicialmente. Isso tudo foi só uma introdução. Tem paciência, hein, que Deus vai falar contigo. Mas vamos lá. Nós vimos que Lázaro, Marta, Maria eram amigos de Jesus. E com todo esse contexto que eu falei para você e eu podemos entender que mesmo sendo amigos do Senhor, nós estamos suscetíveis. E aliás, principalmente por sermos amigos do Senhor, nós estamos suscetíveis, nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Glória a Deus, nós estamos sujeitos a passar por situações muito difíceis, muito difíceis. Tanto que a palavra do Senhor aqui no versículo 11 diz, isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Nós vimos aqui no capítulo 11, versículo 1 em diante, aqui no comecinho, que Lázaro ele foi acometido de uma enfermidade, ele ficou doente. E não é porque Lázaro era amigo de Jesus, comia na mesa com Jesus, Jesus repousava na casa de Lázaro, que Lázaro estava livre de passar por situações difíceis. Não, meu irmão, você e eu, se realmente somos amigos de Jesus, estamos suscetíveis a passar por situações difíceis, muito difíceis em algumas das vezes. E a palavra do Senhor nos fala que estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. De repente, Lázaro ficou doente. Essa enfermidade foi rápida. Imagino eu, pelo contexto e pela forma que está escrito aqui, essa enfermidade ela veio sobre a vida de Lázaro rápida, de repente. Talvez você fale assim, ou você pense assim, pastora, estava tudo fluindo, pastora Juliana, estava tudo indo bem, pastora Juliana, estava tudo uma paz, mas de repente aconteceu uma situação que veio e bagunçou toda a minha vida, veio, desestruturou e bagunçou toda a história. Meu amado, minha amada, uma coisa eu digo para você, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama e teme ao Senhor. Então, ainda que esta situação em que você se encontra
não seja tão agradável, não seja tão confortável, seja uma situação de dificuldade, de perseguição, de aflição, de luta, por mais que você não entenda o que está acontecendo, entenda que tudo coopera, tudo contribui para o bem daquele que ama e teme a Deus. E você tem que entender uma coisa, Jesus, ele não se alegra na sua dor, na provação, na dificuldade, na adversidade, na situação contrária que você está passando. Jesus não se agrada disso. Ele não está feliz, mas ele permite que muitas dessas coisas aconteçam conosco por dois principais propósitos. Primeiro, para que haja crescimento em nós, amém? O ferro, ele é forjado aonde? No fogo. Veja o que diz lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Dá um pulinho lá. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Olha que forte que diz a palavra do Senhor, aqui no versículo 16, na parte A do versículo, amém? Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Veja Deus aqui falando através da boca do profeta Isaías, que ele criou o ferreiro é aquele que manuseia o ferro, ele criou o ferreiro que assopra as brasas no fogo. Quando a gente assopra a brasa, qual é o objetivo dela? É queimar mais, não é assim? Churrasco, por exemplo. Geralmente a gente abana lá o carvão para que as brasas elas aqueçam, elas queimem mais. Então o ferreiro tem a função de fazer o fogo esquentar cada vez mais e lá forjar o ferro, mas não é em vão. Não é à toa. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo 16, a parte A, para que seja produzida uma arma, porque nós estamos em meio a uma guerra. Amém? Enquanto você e eu estivermos neste mundo, nós estaremos em dias de luta, de guerra. Nós não estamos aqui nessa terra passeio por causa do pecado que acometeu a humanidade decorrente de Adão e Eva, mas porque também somos pecadores. É fácil falar que a culpa foi do Adão e da Eva. Não, você e eu também somos pecadores. A palavra já deixa isso muito claro. Amém? E se dissermos que não temos pecado, já pecamos. Então, por causa do pecado que nós cometemos, nós transformamos o paraíso em dias de luta, em dias de guerra, em dias de aflição, em dias de dificuldade. Você e eu vivemos, nós acordamos todos os dias para uma guerra. Por isso que a nossa oração pela manhã, logo que a gente desperta, tem que ser Efésios 6. Senhor, Efésios 6, 10 em diante ali, né? Ah, Senhor, cinge os meus lombos com a verdade. Veste-me com a couraça da justiça, calça os meus pés na preparação do evangelho da paz, coloca sobre mim o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito, para que eu possa estar firme contra as astutas ciladas do maligno, porque você e eu já levantamos para sair para guerrear. E a palavra do Senhor diz que nós somos forjados no fogo, o ferreiro forja o ferro no fogo, para que se crie a arma certa para o devido fim, para o propósito que ela tem. Então o Senhor, Ele permite que você e eu venhamos passar situações de dificuldade para que nós venhamos ser forjados, para que nós venhamos ser aperfeiçoados, para que nós venhamos crescer. Então isso que você está passando, minha irmã, meu irmão, não é à toa, não é em vão, e não fica triste não, porque tudo está cooperando para o seu bem, se você ama e teme ao Senhor. Se você é amigo de Deus, se você ama e teme ao Senhor, tudo é para o seu bem. E a outra razão pela qual Deus permite passarmos situações difíceis é exatamente o que ele disse aqui no Evangelho de João, onde nós lemos. Volta lá comigo, capítulo de número 11, versículo de número 4. João 11, 4 diz assim: ao receber a notícia, que notícia? A notícia que Lázaro estava enfermo, doente, mal. Ao receber a notícia, disse Jesus:
Esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Então o Senhor permite que nós venhamos passar algumas situações difíceis, Deus permite que nós venhamos passar por momentos de aflição, de luta, de dificuldade, mas não é para nos destruir, não é para nos matar, primeiro porque Ele nos ama e segundo porque Ele não é irresponsável. O apóstolo Paulo diz na carta que ele escreveu à igreja de Coríntios, que Deus, ele não coloca sobre nós, ele não nos dá a tentação sobre-humana que não possamos suportar. Antes, fiel é Deus que vem no tempo certo, no tempo oportuno, na hora certa e nos dá o escape. Amém? Se Deus está permitindo, é porque tem um propósito. Além de nos preparar, além de nos forjar, Ele tem o propósito também de que o nome dEle seja glorificado nesta situação que você está enfrentando. Você, meu amado e minha amada, é um instrumento de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra através da sua vida. E não pense você que Jesus ele fica feliz de te ver sofrer, de te ver chorar um pouquinho, de te ver passar por momentos de aflição e de angústia. Não, ele não se alegra com isso. Tanto que a palavra do Senhor disse aqui no capítulo 11, onde nós lemos também, veja o que diz os versículos 34 e 35. Vamos ler o 33 também. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e se comoveu, ele ficou comovido. Quando Jesus vê que você chora, quando Jesus vê que você está triste, quando Jesus vê que você está passando por uma provação, por um momento de dificuldade, ele se entristece com aquilo, ele chora com você. Tanto que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. O nosso amigo consolador, ele chora junto comigo e ele intercede por você e eu junto ao Pai. Você não está sozinho nesse momento, meu irmão. Você não está sozinha no momento de aflição, minha irmã. Se você é amigo de Deus, se você é amiga de Deus, ele passa contigo, ele luta contigo, ele vai contigo. E se ele está contigo nesse barco, ele não vai naufragar. Ele não vai afundar. Amém? Versículo 34, ele perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Jesus, ele chora comigo e chora contigo. Jesus, ele chora conosco nos nossos momentos de angústia, de aflição, de dificuldade. Ele não se alegra em nos ver passando na prova, mas é necessário. Só que tem um detalhe. Por mais que seja necessário você e eu passarmos na prova, ele não nos permite passar sozinho, amém? E aí eu quero compartilhar aqui algumas coisas com você, usando o meu próprio testemunho, a minha vida. Logo no começo, quando o Espírito Santo fala assim, volta a fazer as lives, o Senhor, ele já tocou no meu coração, que era para já no início, eu começar falando do que Deus fez na minha vida, do meu testemunho. Semana passada, ele deu a introdução da palavra, falando da amizade com o Senhor. E aí o nosso tempo, que eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que sua vida não é fácil, é corrida. Então eu vou procurar uma hora e pouquinho, às vezes quando passar, no máximo. Mas eu preciso que você preste atenção nisso, porque é o Senhor querendo falar conosco, amém? Eu me deparo aqui com o Evangelho de João, e aqui do versículo 1 até o versículo de número 6, nós vimos que de repente Lázaro ficou doente. Nós vimos que Jesus mandou dizer, que o próprio Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, que havia um propósito naquela causa. E nós vemos que ele deixa muito claro, aqui no versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Jesus não foi correndo naquela hora, porque não era o tempo dele operar o milagre, amém? Não era o tempo dele fazer o que tinha que fazer. Mas ele jamais abandonaria. No tempo certo, na hora oportuna, Jesus iria. Só que a palavra nos fala que o amigo de Jesus, Lázaro, de repente ficou doente. Do nada, ele estava bem e dali a pouco ele foi acometido de uma enfermidade que literalmente o levou a dormir, a morrer inicialmente.
Em 2018, mais precisamente no mês de outubro de 2018, eu comecei a sentir o meu corpo definhando aos poucos. Eu estava passando um momento de muita aflição, eu estava passando um momento de muito levante, eu estava passando um momento de muitas guerras, eu estava passando um momento de muitos problemas, muitas adversidades, muitas lutas, um peso e uma opressão muito grande. Eu estava, como nós vimos aqui, ó, passando pela aflição, perseguição. Só que, como eu já disse, o Senhor não dá mais do que possamos suportar. E aí, eu que praticamente nunca tinha tido problemas de saúde, eu comecei a sentir o meu corpo definhando, eu comecei a me sentir muito cansada, me sentir mais ou menos como Lázaro. Eu estava bem num dia, no outro eu já não estava mais. Fui ao médico, eu vim definhando ao longo do mês de outubro, inclusive eu estava em jejum e oração. Eu estava num período que eu estava numa guerra espiritual muito grande, que eu estava num propósito de jejum e oração muito forte. E eu senti o meu corpo definhando, como Lázaro. De um dia para o outro eu fiquei doente, de repente. E aí eu senti no mês de outubro, meados, segunda quinzena de outubro, para o final do mês de outubro de 2018, o meu corpo definhando. Chegou no final de outubro, eu fui ao médico, fiz alguns exames, até aí fez exame normal, né? Exame de sangue, isso e aquilo, aquilo outro, e aí eles viram que eu estava com potássio, né, baixo, e é isso, você está se sentindo mais fraca, está muito cansada, porque seu potássio está fraco, aí tinha mais umas coisas lá faltando, me entupiram de remédio, isso numa segunda-feira. Quando chegou na quinta-feira eu fui trabalhar, e aí eu acabei saindo mais cedo, fui atender um cliente, só que no caminho eu passei mal, muito mal, de cair na rua. Eu fui ali atender um cliente, eu literalmente caí na rua, não cheguei a desmaiar, mas eu caí, me faltaram as forças. Tava passando um moço do meu lado, eu grudei no braço dele, falei, moço, por favor, me ajuda a chegar do outro lado da rua. Ele literalmente quase que me carregou. Meu carro estava estacionado no estacionamento que ficava já na esquina do outro lado da rua onde ele me ajudou. E nisso, quando eu cheguei no cliente, o manobrista, ele já olhou para mim e falou assim, a senhora não está passando bem. A senhora não está bem. Ele não perguntou, ele afirmou, ele falou, a senhora não está bem, a senhora quer que eu chame alguém? Eu falei, não, eu estou um pouco cansada, mas eu tenho uma reunião rápida, depois eu vou para casa. A senhora tem certeza? Quando ele viu o rapaz me carregando e chegando comigo ali do outro lado, ele falou assim, senhora, eu sabia que a senhora não estava bem. Quem a senhora quer que eu chame? Mas eu estava num lugar que era no meio do pior horário de trânsito e pico de São Paulo, não tinha ninguém para ir me buscar. O único que dirigia ali na época era meu irmão, que estava do outro lado da cidade, ele não ia conseguir chegar para me buscar. E eu, quando estava mais quietinha, eu não me cansava tanto, mas quando eu fazia muita força, andar para mim era difícil. Falar para mim era difícil. Até respirar já estava difícil. Só que se eu ficasse quietinha, paradinha, eu conseguia. Eu falei, não, moço, faz o seguinte, só traz o meu carro aqui em cima, por favor, para eu não ter que descer. Paguei ele ali, ele trouxe meu carro, e o carro já era automático, então facilitava um pouco, me fazia ter menos esforço. Entrei no carro e 2h30 depois eu cheguei na minha casa, um trânsito de 2h30. E no meio do caminho eu tenho certeza que eu dei uma apagada, porque eu não me lembro de muitas coisas, porque a oxigenação no meu cérebro já estava falhando. Mas ali eu me lembro que eu parei num farol, um pouco atrás de alguns carros, e dei uma apagada. Quando eu abri o meu olho, já não tinha ninguém mais na minha frente. Então eu não sei quanto tempo ali, não tenho noção, mas eu devo ter dado uma apagada. Enfim, devem ter buzinado para mim, eu não vi, mas quando eu abri o olho, já não tinha ninguém na minha frente, os carros de trás estavam saindo de trás de mim. Mas eu consegui chegar em casa. Nesse dia, inclusive, a minha amiga evangelista Elisa, que está conosco aqui, eu não sei se ela ainda está, ela estava lá na minha casa, ela me viu chegar, ela viu o estado que eu cheguei, ela viu como eu estava. Eu só lembro de chegar e deitar no sofá. Dali eu lembro de poucas coisas. Diz ela que ela conversou comigo
E eu falei para ela assim, nega, é assim que eu a chamo, nega, eu tô muito cansada. Nega, eu acho que eu precisava ficar internada um pouquinho para poder descansar. Olha isso. E aí eu vejo aqui o que o nosso Jesus, ele fala no versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E ali, agora há pouco, quando eu estava preparando a palavra e o Senhor me chamou a atenção para esse versículo, ele me fez lembrar dessa fala que eu nem lembro de ter dito, mas eu sei porque a Elisa me contou. Ela disse que eu falei, eu tô tão cansada que eu podia ficar mesmo internada uns dias para eu poder descansar, porque eu tô muito cansada. Meu irmão, tem hora que a gente está tão cansado que às vezes o que a gente pede é a morte, às vezes o que a gente pede é um momento de descanso. Veja o nosso irmão Elias, ele pediu para morrer, porque ele estava cansado da luta. Minha irmã, meu irmão, talvez você esteja tão cansado de algumas situações que o que você pede para o Senhor é acabar com tudo. Ah, Jesus, eu estou cansada desse marido, leve embora. Eu estou cansada desse filho. Eu ouvi uma ministração da pastora Sandra Alves alguns dias atrás, e não só uma vez, mas eu já ouvi ela falando várias vezes, que o filho dela teve uma época que estava dando tanto trabalho, mas porque ela não estava na posição do jeito que Deus queria, no sentido de buscar pelo filho dela, que ela chegou a pedir para Jesus matar o filho dela, porque ela estava cansada daquela prova, porque ela estava cansada daquela situação. Mas ali Jesus, eu creio que ele ouviu inclusive a minha fala, ele ouviu inclusive o meu pedido, e ele me permitiu literalmente descansar uns dias. Só que aqui, como ele disse para Lázaro, Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus, ele cuidou tanto de mim, da minha necessidade, que ele me permitiu adormecer, que ele me permitiu descansar. Mas chegou o tempo e a hora em que ele me despertou, porque não era para a morte. E ali naquela quinta-feira à noite, eu lembro que eu falei que eu ia ao médico, mas eu estava tão cansada que eu não tive estrutura, eu não tive força para ir ao médico. Mas na verdade já era Deus preparando e Deus cuidando, porque eu tinha que estar no médico no dia seguinte. Logo pela manhã, a minha mãe saiu do trabalho dela, na época ela trabalhava à noite. Ela saiu do trabalho dela, foi até a minha casa, e não me pergunte como ela ficou sabendo que eu estava doente, porque eu não me lembro. Eu sei que eu falei, não sei se foi com a minha irmã, com o meu irmão no caminho, não sei, eu falei com alguém, com a minha irmã ou com o meu irmão, que contaram para minha mãe que eu não estava bem. Ela saiu do trabalho e foi para minha casa. Falou assim, vamos no médico. E aí eu levantei, eu não lembro nem de ter ido para a cama. A Elisa disse que eu sentei, comi um pouco, não me lembro disso também. Não me lembro de ter ido para minha cama, mas eu lembro de abrir os meus olhos naquela manhã de sexta-feira, que era feriado, já era dia 2 de novembro, era feriado de finados. Eu passei mal no dia 1º de novembro, dia 31, para o dia 1º eu já não estava bem, já estava pior. Dia 1º fui trabalhar, passei mal, dia 2 ela foi lá, fomos para o hospital. E eu lembro que eu ainda fui dirigindo, e na época eu tinha um carro que era bem comprido, um largão, ocupava quase que vaga de 2. Só que era assim, eu não ia ter força para ir até o ponto de ônibus para ir a pé, para ir de ônibus. O hospital não era muito longe, era perto. Eu tentei chamar um Uber, não consegui. Eu falei, eu não vou conseguir andando, então eu vou ter que ir dirigindo. Só que lá no hospital era muito ruim de estacionar mesmo. E aí eu peguei e falei ainda para Jesus assim, para você ver como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Meu irmão, minha irmã, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. A sua oração mais simples, a sua oração mais singela, Deus ouve e Ele responde, amém? Minha querida, meu querido, nós servimos um Deus que ouve a oração de um justo e responde. Nós servimos um Deus que ouve o seu amigo e cuida, protege, é leal, ajuda e ajuda sempre. E ali eu falei assim, ai Jesus, eu tô tão cansada, prepara uma vaguinha perto da porta para eu não ter que andar muito, por favor, porque eu tô muito cansada, eu não vou aguentar andar muito não, Jesus. Olha, nunca tinha vaga naquele hospital, de vez em quando eu ia lá. Eu cheguei
com um carro que parecia uma nave espacial de grande que era, e tinha uma vaga do tamanho exato que o meu carro precisava para caber na porta do hospital. Só que ali eu parei o carro, no que eu desci e entrei, no que eu desci e subi na calçada, porque eu parei do lado aqui da rua, né? Que era o lado direito, então eu abri a porta, dei a volta para entrar no hospital, eu já não aguentei, eu caí. Eu caí sentada, eu lembro como se fosse hoje, eu caí sentada na calçada e falei assim: mãe, eu não aguento mais, eu não consigo andar mais. Minha mãe correu para dentro do hospital e veio com uma cadeira de roda, me sentou naquela cadeira de roda e saiu me arrastando dentro daquele hospital. Ali eu já entrei apagando, literalmente eu já entrei desfalecendo. Não lembro quanto tempo foi até os primeiros atendimentos, mas entrei direto na sala, passei ali na emergência e aí o médico pediu uns exames. E ali, enquanto ele pediu os exames, eu aguardava o resultado, ele viu a minha saturação e eu vou me emocionar, eu não vou conseguir contar sem chorar. Por tudo que esse Deus lindo e maravilhoso fez. Ali eu entrei na sala, ele viu que a minha saturação só fazia cair. A saturação de um indivíduo adulto é na média de 96, né? A minha saturação já estava caindo menos 80, 70 e pouco, e ele me mandou ir para o oxigênio enquanto eu aguardava os resultados do exame. E eu só lembro de falar assim: eu preciso daquela cadeira que eu consiga levantar o pé, porque tudo que eu queria era recostar, era descansar, eu não ia aguentar ficar naquela cadeirinha. Me prepararam uma cadeira assim e me colocaram no oxigênio. A minha mãe estava sentada na minha frente, ela tem o hábito de mexer no cabelo e ela estava abaixada assim, pensando, distraída. E eu lembro que eu olhei para minha mãe, de repente tudo começou a ficar escuro, e eu só lembro de ter dito para ela assim: mãe, eu tô passando mal. Foi a única coisa que eu lembro de ter dito e que eu ainda tive tempo e consegui falar para ela. Eu tirei o oxigênio que estava em mim e falei para ela assim: mãe, eu tô passando mal. E depois disso eu sei o que ela me conta, porque aí eu não vi mais nada. E a minha mãe me conta que nesse momento ela viu que eu comecei a ficar roxa e a inchar. Eu comecei a ter uma parada respiratória. Ali naquele momento os meus 2 pulmões estavam parando, eu parei de respirar. E aí ela disse que saiu correndo por aquele hospital e literalmente só faltou arrastar o médico que estava ali na emergência pelo colarinho e gritava que eu estava parando, eu estava parando. Eu me lembro, eu tive a sensação de mexerem no meu corpo, me jogaram numa cadeira de roda e correram comigo para a emergência, e ali foram vários procedimentos. Resumindo, para eu não ficar muito tarde aqui tomando seu tempo, mas ali eu fui acometida de uma embolia pulmonar. O cansaço que eu vim sentindo de repente, de um dia para o outro, de poucos dias para o outro, começaram a formar coágulos no meu sangue, coágulos sanguíneos, que começaram a entupir os meus pulmões. Começaram a entupir as veias ali. Subiram direto para o pulmão. Eu não tive trombose nas pernas, não. Começou a subir direto para o pulmão e foram entupindo aos pouquinhos. Por isso que eu fui cansando aos poucos. Eu fui sendo sugada. A minha força, a minha energia, como nosso irmão Lázaro, ele foi sendo sugado. Até que chegou um momento que eu não aguentei mais. E eu não aguentei mais no hospital para que eu pudesse ser atendida, porque meu irmão, minha irmã, ainda que você tenha que passar por determinadas situações, eu tinha que passar por aquilo, eu tinha que passar por aquele momento, eu tinha que passar por aquele período. Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele não nos abandona, ele prepara tudo, ele é conosco, ele passa juntinho com a gente, ele prepara tudo para poder nos dar vitória depois. E ali, quando eu respirei aquele oxigênio, os meus brônquios abriram e os coágulos subiram todos de uma vez e eu tive a parada. Ainda bem que eu tive a parada, porque senão era capaz deles me mandarem de volta para casa, eu ia morrer na minha cama. As minhas filhas iam me pegar morta, deitada na minha cama. E a Júlia, na época, tinha 15 anos.
A Daça, na época, tinha 1 ano e meio. As minhas meninas eram novas, elas iam encontrar a mãe delas morta em cima de uma cama. E ali eu tive uma parada respiratória, os meus 2 pulmões pararam. Tive um infarto, tive 2 paradas cardíacas. Ali correram comigo, me jogaram para lá, me jogaram para cá. Eu lembro de sentir o meu corpo tremer, eu lembro de ouvir uma voz muito longe: Juliana, Juliana, você está me ouvindo? Juliana, Juliana, fala comigo, você está me ouvindo? E eu tinha a sensação de estar respondendo, mas eu não estava. No meu espírito, no meu subconsciente, eu ouvia muito longe aquela voz e sentia um incômodo nas minhas costas, que minha mãe disse depois que era o oxigênio que encaixaram nas minhas costas, enquanto corriam comigo para poder achar acesso e passar e fazer tudo que tinham que fazer. Então eu sentia aquele negócio incomodando as minhas costas, eu ouvia a voz da médica da emergência até então: Juliana, você está me ouvindo? E eu lembro de tentar responder e falar: eu tô te ouvindo, mas eu tô muito cansada. Eu tô com dificuldade até para te responder, mas eu não estava mais respondendo, eu estava apagando. E ali, de repente, tudo ficou escuro. Tudo ficou escuro. Não vi mais nada. E ali minha mãe conta que, depois de tudo isso, correram comigo para a emergência, a UTI. Fui diagnosticada como embolia. E ali eu tive que levar choque, né? Reanimar com desfibrilador. Me deram um choque. E eu vi nesse momento, e eu sei que você acredita porque você é um homem e uma mulher que crê em Deus, mas ainda que você não acreditasse, é verdade. Naquele momento é como se meu espírito tivesse saído do meu corpo, e eu via meu corpo deitado e sentia o meu corpo tremer. Eu não sentia dor, mas eu sentia o meu corpo tremer e eu via eles me dando choque. E eu só ouvia a voz do médico gritando assim: a gente tá perdendo ela, a gente tá perdendo ela, a gente vai perder ela. A gente tá perdendo ela, a gente vai perder ela. E aí de repente virou tudo uma calmaria. De repente, aí eu imagino aqui, Lázaro adormeceu. Quando a gente dorme, geralmente a gente repousa, não é assim? Quando a gente dorme, a gente descansa. O sono tem esse propósito: nos fazer repousar, nos fazer descansar. E a palavra do Senhor, o salmista diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. E ali eu creio que naquele momento, como nosso irmão Lázaro, eu descansei, eu adormeci. Enquanto eles lutavam pela minha vida aqui, eu adormeci, eu descansei no Senhor. Porque aqui na terra, depois de tudo isso, eu fui entubada, eu acordei cheia de aparelho ligado em mim, cheia de fio passando por tudo quanto é lado, acesso e remédio daqui, aparelho dali e aparelho de tudo quanto é lado. E só sobrevivi fisicamente falando por causa daqueles aparelhos, porque eu estava morta. Eu não tinha ali mais sopro, mais fôlego. Se desligassem qualquer um deles, eu ia morrer. Eu só estava respirando por causa daqueles aparelhos. E ali eu passei 7 dias em coma, adormecendo. 7 dias eu passei em coma. Inclusive, meu aniversário de 37 anos eu fiz na UTI de um hospital, com um médico falando para minha mãe assim: mãe, o estado dela é muito grave. Se por milagre ela sobreviver, porque isso aí é só um milagre. Se por um milagre ela sobreviver, mãe, ela vai vegetar o resto da vida. Só que mal sabia minha mãe, mal sabia o médico, aliás, que a minha mãe, assim como a Marta, eu quero que você leia aqui comigo. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei, veja, versículo 22, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja a fé de Marta: Senhor, por mais que o Senhor não estivesse aqui quando tudo aconteceu, eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai te conceder. É mais ou menos a oração que minha mãe fez: Senhor, ela é tua filha, ela é tua serva, o Senhor está no controle da vida dela, faz do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor tem poder para isso.
Ela está nas tuas mãos. A minha mãe falou para o médico: doutor, o senhor já fez tudo que o senhor podia fazer, não já? Ele falou: já. Então tá. Então agora ela está nas mãos de Deus, porque se o senhor já fez tudo que o senhor podia fazer, agora deixa que Deus vai fazer a parte dele. Porque como Marta, minha mãe cria em Deus, não só minha mãe, todos aqueles, porque ali muitos se mobilizaram, amigos, amigas, homens, mulheres de oração, e até quem eu nem conhecia, Deus levantou um exército para orar, interceder em prol da minha vida. E aqui eu vejo que a fé que Marta tinha chamou a atenção do Senhor. A fé que minha mãe teve ali na correria dela, que largou tudo. Minha mãe deixou emprego. A minha irmã fazia uma correria, meu cunhado, todos se mobilizaram para poder estar comigo, para poder me ajudar. Meus irmãos, e não pense você que a luta foi só essa, não. Enquanto eu estava ali na UTI, todos os dias, a minha família, a minha mãe ia me ver, ia me visitar. Pegaram as minhas filhas, fizeram literalmente uma loucura para poder cuidar. E entenda que a minha mãe foi assaltada 2 vezes, indo me ver no hospital, 2 vezes. Uma delas, inclusive, colocaram um revólver na cabeça da minha irmã. Nós estávamos passando por um momento de aflição fortíssimo, pesadíssimo, uma guerra espiritual muito grande. Ela estava com uma filha deitada num leito de hospital na UTI, totalmente desenganada. Depois de ter morrido, porque eu cheguei a vir a óbito, e ali me reanimaram. Eu estava em coma com um diagnóstico de que se por milagre eu sobrevivesse, eu ia virar um vegetal. Ela ia ter que cuidar de outra especial, porque eu tenho uma irmã especial. Eu tenho uma irmã especial que teve meningite, ela tinha 1 ano e ela vai fazer quase 40 anos. E ela é totalmente dependente. Minha mãe teve que carregar e carrega até hoje aquela menina. Seria mais uma para ela cuidar em cima de uma cama. E com isso, indo cuidar, indo visitar, indo tratar da filha, no caminho é assaltada, levam o celular dela. Meu irmão passa uma aprovação também. Foi uma guerra espiritual violenta. Na saúde do meu irmão, minha irmã com uma arma na cabeça, a caminho do hospital para ir me ver, aflição. E você acha que Jesus ele não estava presente? Ele estava lá. Às vezes você pensa que Jesus te abandonou, que te deixou sozinho porque está muito difícil. Você não está só. Você não está só, porque em momento algum, com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, na minha casa, nenhum de nós estava sozinho. Pode ser que como Jesus aqui, ele se demorou uns dias a mais. Veja, ó, a palavra do Senhor fala: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Diz aqui que por mais que Jesus amasse Marta, Maria, Lázaro, Jesus, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ainda foi para outro lugar e se demorou um pouco. Pode demorar o tempo que for necessário, mas na hora certa, no tempo oportuno, Jesus virá. Jesus me amava, Jesus amava minha mãe, Jesus amava minha irmã, Jesus amava meu irmão, mas permitiu que todos nós fôssemos provados no fogo. Jesus nos amava e permitiu que a minha irmã fosse com um revólver na cabeça. Jesus me amava, mas permitiu que minha mãe fosse assaltada em menos de 7 dias 2 vezes. Jesus me amava, mas permitiu que eu viesse a óbito. Jesus me amava. Mas como disse para Lázaro, ele disse para mim, eu digo para você, o que você está passando, o que você está enfrentando não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, amém? Aí Jesus perguntou para Marta, Marta, versículo de número 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Marta, você crê? E aí a Marta respondeu no versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, eu creio. E eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã,
Se você crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, você tem que crer que ele tem poder para fazer qualquer coisa. Se você crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, você tem que crer se até morto tiver, ele pode ressuscitar. Não importa qual seja a situação que você esteja. Ele manda eu te dizer nessa noite, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É para que o nome do Filho de Deus seja glorificado na tua vida, amém? E ali, 7 dias eu passei em coma. E enquanto eu estava em coma, na terra, com meu corpo imóvel, inerte, sem se mexer, ligado por aparelho para tudo quanto é lado, quando eu falei para você que depois que eu ouvi o médico gritando, a gente está perdendo ela, a gente está perdendo ela, a gente vai perder ela, a gente está perdendo ela, de repente virou tudo um silêncio. De repente eu me vi num momento de paz tão grande, eu me vi deitada, assim, literalmente, eu deitei assim. E eu deitava assim, com uma presença aqui nas minhas costas. Eu estava deitada num colo, com uma presença atrás de mim, acariciando os meus cabelos, e eu não me mexia, eu estava inerte. Sabe quando a gente deita e usa o braço assim como um travesseiro? Era assim que eu estava. E eu só conseguia mexer os olhos, eu não conseguia abrir a boca, eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava inerte. Porque o meu corpo físico estava lá imóvel, mas o meu espírito estava vivo. E ali eu vi um pasto verdejante. Ali eu vi um pasto verdejante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. Eu vi um pasto verdejante e eu não vi flores, eu só vi aquele verde, 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 verde. E um céu limpo, mas não é o céu da forma que a gente vê daqui para o alto, que a gente vê as nuvens lá em cima, não. É como se eu visse o céu na mesma linha do horizonte que eu estava. E ali deitada, aquela mão acariciando os meus cabelos, eu sentia uma paz. Uma paz, uma paz. Olha o que diz o Salmo de número 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. E ali eu sentia uma paz, uma paz. E eu ficava repetindo, eu só lembro de repetir em espírito. A minha voz ecoava, mas eu não abria a boca para falar. É como, sabe cena de filme que você ou pensa, o personagem está pensando e você ouve a voz dele? Era assim. E eu ficava repetindo, Paizinho, eu sou tua. Ah, Paizinho, eu sou tua. Se o Senhor quiser me levar, pode me levar, porque eu sou tua. Mas era uma paz. E eu falo isso e eu sinto aquela paz de novo. E eu sabia que alguma coisa estava acontecendo ou tinha acontecido. Eu sabia que ou eu estava morta ou eu estava morrendo. E eu repeti muito isso. Parecia que era segundos, mas depois o Espírito Santo me deu o discernimento que eu passei os 7 dias que eu estava em coma, deitada no colo do Senhor, sendo acariciada pelo Deus Todo-Poderoso que permitiu que eu descansasse, porque eu estava cansada, enquanto Ele punha em ordem tudo que estava fora do lugar nesse reino. Eu fiquei 7 dias repetindo, Paizinho, eu sou tua. Se o Senhor quiser, pode me levar porque eu sou tua, meu irmão, minha irmã. Eu falei para você agora há pouco. Eu disse para você agora há pouco, minha irmã, que nós estamos no tempo de pregar o evangelho da salvação. Nós estamos em dias, nós estamos em tempos de pregar o evangelho da salvação, porque Jesus está voltando. Se Ele não voltar para todos, Ele vai voltar para nós em algum momento. E nós precisamos ter a certeza de para onde nós vamos. Você tem que garantir a tua salvação. Você tem que garantir que no seu leito de morte você possa declarar: Paizinho, eu sou teu, eu sou tua. Pode me levar porque eu sou teu, eu sou tua. Minha irmã, você tem que ter certeza para onde você vai se Jesus te chamar agora. E ali, naquele momento de paz, eu tinha certeza que eu era filha do Senhor. E eu repetia: Paizinho, eu sou tua, Paizinho, eu sou tua. Se o Senhor quiser, pode me levar, porque eu sou tua.
que como Jesus disse para Lázaro, ele disse para mim ali, disse para minha mãe, olha, João 11, ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Chegou o momento de Jesus me despertar, porque não era o tempo de eu morrer. Não era o meu fim. Havia propósito na minha vida e através da minha vida. Assim como havia propósito na vida de Jesus através de Lázaro. E Lázaro tinha que se levantar para ir ganhar almas. Lázaro foi perseguido porque ele pregou, porque ele foi um testemunho vivo do poder de Jesus na terra e ganhou almas. Não era tempo de Lázaro morrer. Deus queria usar, Jesus queria usar Lázaro para ganhar almas, para incomodar o inferno. Assim como o Senhor escolheu usar a minha vida, meu irmão, pode ser que como Lázaro você não tenha morrido e ressuscitado. Pode ser que como a pastora Juliana você não tenha morrido e ressuscitado. Mas ainda que você não tenha precisado passar por isso, e glorifica ao Senhor por isso, porque não é fácil. Não pense você que é lindo, que é legal, porque não é fácil. Não é fácil. Não espera tal coisa acontecer com você. Deus, Ele também quer usar a tua vida para ganhar almas. Você tem um propósito nessa terra, minha irmã. Você tem um propósito nessa terra, meu irmão, quer ganhar alma, quer incomodar o inferno. Se você não estiver incomodando o inferno, você não está cumprindo o seu propósito na terra. Se você não estiver incomodando o inferno, você não está cumprindo o seu propósito na terra. Chegou a hora de Jesus despertar Lázaro. E a palavra do Senhor diz que ele chegou naquele lugar onde Lázaro estava sepultado. E ele falou assim, tira a pedra. Tira a pedra, tira a pedra. Alguns falaram para Jesus, Senhor, mas está fedendo. Já tem 4 dias. E aí qualquer hora eu vou trazer algumas revelações para você, mas tinha mais 4 dias. Pode ser que há 4 dias ele estava enterrado, mas ele já estava morto há mais alguns dias. A cultura dos judeus, eles velam o corpo ainda por um período. É provável, é bem possível que Lázaro já estivesse morto há uma média de 7 dias. 4 dias ele estava enterrado, mas é provável que ele já estivesse morto há uma média de 7 dias. Já fazia quase 7 dias, 7 dias aproximadamente que Lázaro estava morto. É aquela situação que parece que não tem mais jeito. Não, Jesus está louco, não tem mais jeito. Ó, mãe, morreu, não tem mais o que fazer. Vai vegetar para o resto da vida. Se por milagre sobreviver, vai vegetar, não tem jeito. Pode ser esse o diagnóstico do médico. Pode ser esse o diagnóstico da terra, mas meu irmão, minha irmã, a última palavra quem dá na tua vida é o Senhor. E a palavra do Senhor não é para a morte, é para a glória de Deus. A palavra que Jesus mandou liberar sobre a tua vida nesta noite é essa. Não é para a morte, não é para desonra, mas é para a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que Jesus orou ao Pai, não que ele precisasse, porque ele sabia que o Pai o ouvia. Versículo de número 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E diz a palavra do Senhor no versículo 44, que saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados em ataduras e o rosto envolto no lenço. Lázaro se levantou e saiu para fora. Lázaro se levantou e saiu. 7 dias depois eu acordei. E o diagnóstico do médico, lembra que eu falei para você que era que se por milagre eu sobrevivesse, eu ia vegetar o resto da minha vida? Minha irmã, eu acordei. Quando eu acordei naquela cama de UTI e consegui fixar os meus olhos na minha mãe, a minha irmã dizem que eu acordei com uma cara feia, mas não é. Eu me lembro que eu acordei, você imagina?
você de repente está de uma forma. Quando eu acordei, eu estava com um negócio muito esquisito na minha boca, que eu não conseguia nem respirar direito, porque por mais que era para eu respirar, é muito incômodo um tubo. Eu fiquei acordada, entubada, é terrível. A minha alma, a minha espinha arrepia só de lembrar, é uma sensação terrível. Eu fiquei entubada, acordada, mais de 24 horas, foi horrível. Consciente. Então eu acordei com um tubo na boca e até eu conseguir fixar o meu olhar e enxergar direito, demorou uns segundos. Então a minha cara feia, na verdade, é porque eu estava fazendo força para enxergar, mas eu vi a minha mãe e vi a minha irmã e as reconheci na hora. E a minha mãe só olhava para mim, ela estava na minha irmã no pé da cama e a minha mãe aqui do meu lado. E a minha mãe falava para mim assim: filha, Julie, ela me chama de Julie, Julie, o que aconteceu com você foi muito grave, filha. Julie, é muito grave o que aconteceu com você, mas fique em paz. As meninas estão bem. E ali eu comecei a chorar, porque enquanto eu estava ali naquele coma, paizinho, pode me levar, se o senhor quiser me levar, pode me levar porque eu sou tua. Eu fiquei repetindo muito tempo isso. Eu só tive desejo de voltar, e ali o Senhor, Ele me permitiu escolher se eu queria ir para a glória, viver com Ele naquele momento, ou se eu queria voltar. Apesar dele saber que não era o tempo, mas Ele me deu a opção de escolher. E ali eu falando isso, acho que 7 dias, e naquele momento de, tá chegando a hora de você acordar, filha, mas eu vou deixar você escolher se você vai querer acordar ou não. Enquanto eu olhava aquele pasto verdejante, de repente o Senhor, Ele colocou a imagem da Júlia e da Adassa na minha frente, das minhas 2 filhas. Quando eu vi as minhas meninas, o meu peito doeu. Eu senti aquela dor na alma, aquela angústia. E eu me lembro que eu comecei a chorar. Aquela lágrima quente que descia, lavando o meu rosto. E eu sentia queimar o meu rosto. E eu não conseguia nem limpar como eu limpei agora, porque eu não conseguia me mexer. E ali eu respirei fundo, e naquele momento o Senhor me permitiu falar. E eu lembro que eu falei com os meus lábios assim: paizinho, do mesmo jeito que eu tô falando pra você, com esse intervalo pausado por causa das lágrimas, paizinho, se o Senhor quiser me levar, pode me levar, porque eu sou tua. Mas eu queria poder ver as minhas filhas crescerem. Mas se o Senhor não quiser deixar, não tem problema, pode me levar, porque eu sou tua. Só cuida delas e não deixa faltar nada. E foi nesse momento que eu lembro que eu acordei e vi a minha mãe e a minha irmã. E resumindo para você, eu entrei carregada no hospital. Eu fiquei 1 mês internada. Quando eu acordei, eu ainda fiquei mais 1 semana e meia, mais ou menos, na UTI. Eu fiquei uns 15 dias de UTI. Tanto que eu saí rápido da UTI. Eles se surpreenderam como que eu havia me recuperado tão rápido e me transferiram para o quarto. E no quarto, Deus ainda tinha um mistério para tratar comigo. Almas foram ganhas naquele hospital. Desviados voltaram para Jesus. Deus fez uma obra muito grande naquele hospital, através da minha vida e também na minha vida, porque ali eu tive um particular muito forte com Deus. Então Deus, Ele me permitiu, mesmo depois que eu saí da UTI, pegar uma infecção fortíssima lá no quarto e não poder ser liberada por causa dessa infecção. Mas eu fiquei 15 dias na UTI. Para alguém que ou ia morrer ou ia virar um vegetal, 30 dias depois, que foi o prazo médio que eu fiquei no hospital, 20 e poucos dias, quase 30 dias, 27 dias, se eu não me engano, o aniversário da Júlia, inclusive, eu acompanhei pela câmera do celular, cantei parabéns para minha filha pela câmera do celular. Mal conseguia me mexer, ainda fizeram vários exames em mim, porque ficaram indignados, porque por mais que eu estivesse debilitada, eu falava, mesmo entubada, eu demorei uns dias para conseguir voltar a falar, porque machucou um pouco. E aí eu orava em espírito, falava assim: Jesus, eu preciso que o Senhor me restabeleça por completo para eu poder testemunhar o que o Senhor fez na minha vida. Já que o Senhor me permitiu viver, eu não quero contar um testemunho pela metade, eu quero contar o que o Senhor fez na minha vida por completo. E eu quero poder usar a minha voz para pregar a tua palavra, contar o que o Senhor fez e para poder te louvar. Então restaura, e o Senhor restaurou. O Senhor restaurou. E eu louvo ao Senhor hoje.
Eu prego a palavra do Senhor hoje e eu estou contando mais uma vez o meu testemunho e vou falar dele todo o tempo quando o Senhor mandar. Fiquei um período do meu lado esquerdo paralisada, não conseguia nem pentear meu cabelo. Minha mãe e a Júlia tiveram que me dar banho. Minha mãe ia todo dia me ajudar a tomar banho no hospital depois que eu saí do quarto. Mas resumindo, para a gente orar. Para quem ia virar um vegetal, para quem ia morrer, para quem entrou no hospital carregada, 30 dias depois eu saí do hospital andando para a glória do Senhor Jesus. E eu vou encerrar fazendo uma piadinha, uma brincadeirinha que eu gosto bastante de fazer quando eu estou no altar e Deus me dá a oportunidade de dar umas pinceladas do testemunho. Com qual vegetal eu me pareço? Belzinha, eu pareço com algum vegetal para você, Bel? Se for, gente, põe um vegetal magrinho, por favor. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é maravilhoso e poderoso. Jesus, ele é poderoso e não há impossíveis para o Senhor. Não há nada que Deus não possa fazer. A minha amiga evangelista Elisa Félix, ela não gosta muito que eu chame ela assim, não. Mas eu tenho que falar porque a gente tem que dar honra para quem tem honra, né? Já diz a palavra. Grande mulher de Deus, ela me acompanhou muito de perto, como ela diz. Bem vi eu, pastora Juliana, morta. No dia do seu aniversário, eu estava lá com a Júlia, a filha mais velha dela. Deus é fiel. E ela literalmente me viu morta. E eu tenho foto, que ela tirou foto escondida de mim na UTI morta. E se você quiser me ver morta, depois eu te mostro só para você ver o que Jesus fez na minha vida. A Júlia perguntava para ela me contava, tia Nega, ela chama assim, tia Nega, a minha mãe vai ficar bem, né? Tia Nega, minha mãe vai ficar bem, né? Como que ela ia falar para a menina de 15 anos que a mãe dela estava morta? Porque ela olhava ali e ela disse que falava assim, Jesus, mas a Juliana tá morta. Ela disse que pôs a mão em mim, eu estava gelada. E realmente a foto que você vê, eu estava morta, eu estava ali simplesmente respirando por aparelhos. Mas isso tudo, minha irmã, meu irmão, é para você entender que não importa a circunstância, importa que nós servimos um Deus que sabe o que faz. Ele está no controle desta situação, Ele está no controle da tua vida. Ele sabe exatamente o que está acontecendo e Ele manda eu dizer para você que o que Ele te permite passar é para te fazer crescer e para que você seja usada como canal de Deus na terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, como está aqui de fundo e eu pus a letra no início, o louvor no início para você ouvir, descansa, esse mal não é para a morte. Descansa, minha irmã. Ai, pastora Juliana, tá difícil, eu sei, não é fácil. Mas quando tiver difícil, põe essa pregação para você ouvir de novo. Se lembra disso, pega esses versículos que eu fiz questão de compartilhar com você, para você ler. Descansa. Sou eu que dou a vida, sou eu que tiro a vida. Descansa. Só precisa descansar, só precisa confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Descansa, ele é contigo, ele já te deu vitória, amém? Ai, vamos nos recuperar, vou me recuperar para a gente orar e nos despedirmos. Semana que vem, quinta-feira, às 21 horas, estarei aqui. Prometo que vou tentar terminar antes, mas hoje não teve como mesmo, eu precisava compartilhar esse testemunho com você. Mas semana que vem vou tentar sempre encurtar, quero ver se a gente consegue ir até as 10h10 no máximo, mas quando passar um pouquinho tem paciência. Quero fazer um convite para você, sábado agora, dia 20 de julho, a partir das 18 horas, nós vamos ter um grande culto com o Ministério de Jovens, lá na nossa igreja Glória de Cristo, sede Lapa, Rua Guaicurus, 1325, e você está intimado a estar conosco lá. Vai ser uma grande bênção, em nome do Senhor Jesus. Vai lá celebrar a vida conosco, porque nós temos motivos para celebrar o Senhor, amém? Vamos orar? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui. Irmã Inácia, minha linda, paz do Senhor Jesus. Vamos orar agora e já vou apresentar a vida dessas pessoas que você pediu para que eu apresentasse em oração. E fique à vontade também, mesmo depois que acabar a live, se você quiser postar um pedido de oração, colocar alguns nomes, pode colocar, que eu vou apresentar em oração, em propósito, e eu creio que Deus já concedeu vitória
Porque como você pôde ver, não há impossíveis para o Senhor. Até morto Ele ressuscita. Ele continua ressuscitando mortos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Vamos orar? Se você puder, eu não vou me pôr de joelho aqui para eu poder não sair da câmera com você. Mas se você puder, se ponha de joelho. Se você não puder, fica aí confortável, à vontade, do jeito que você estiver. O importante é que nesse momento você, em gratidão, fale com o Senhor que é bom e tem sido fiel. Aleluias, oh aleluias, aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Deus maravilhoso. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor, na minha sala, na sala do meu escritório. Eu sinto a tua presença aqui. Eu sinto o Senhor aqui. E eu sei que se essa minha irmã, se esse meu irmão estiver me ouvindo até agora e dando lugar, dando liberdade para o Senhor também se faz presente ali onde Ele está. Paizinho, eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor operou na minha vida. Senhor, eu vou fazer 43 anos este ano. E em todo o tempo o Senhor sempre foi comigo. E desses 43 anos, 29 anos são servindo ao Senhor. Eu tinha 14 anos quando o Senhor me chamou. Eu era uma menina, papai. Quando o Senhor me chamou, quando o Senhor não me escolheu, porque escolhido eu sou desde o ventre, mas quando o Senhor me chamou, quando o Senhor me separou para si, eu era uma menina, eu tinha 14 anos. E nesses 29 anos eu já passei tanta coisa, o Senhor não me abandonou em nenhuma delas, e não foram fáceis muitas delas. Mas Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, e hoje eu posso, Deus, dizer: bem sei eu, Deus, em quem eu tenho crido. Eu quero agradecer, papai, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor tem feito, e quero te agradecer também pelo que o Senhor há de fazer, pois eu creio que grandes coisas fará o Senhor por mim, através de mim, como fizeste através de Lázaro, que foi alvo até de tentativa de assassinato, porque incomodou. E eu sei que eu incomodo o inferno, Deus, por isso são os levantes, por isso grandes são as adversidades, por isso grandes são as lutas. Mas se o Senhor me permitiu levantar daquele leito, daquela cova, se o Senhor me arrancou, Deus amado, do laço, do vale, da sombra da morte, e me permitiu voltar a esta terra, é para incomodar o inferno, é para pregar, é para anunciar o evangelho. Falha sou, pecadora sou, assim como cada um de nós, e já peço perdão pelos pecados que temos cometido contra ti, sua casa e eu, a tua igreja e eu. Peço perdão como Neemias pediu perdão por ele e por toda a sua nação. Eu peço perdão se nós, igreja do Senhor, filhos de Deus, humanidade, temos pecado contra ti. Perdoa, Deus, perdoa. Perdoa as transgressões, perdoa as iniquidades. Perdoa-nos, Pai amado, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Perdoa se não temos vivido como te agrada, se não temos andado nos caminhos que te agrada. Perdoa se temos falhado contigo, como falharam os nossos pais, Adão e Eva. Perdoa-nos, Pai. Mas da mesma forma que o Senhor alcançou com misericórdia aqueles que outrora pecaram contra ti. Ontem estávamos ali, o Senhor bradou naquele lugar. E o Senhor nos mostrou lá no livro de Crônicas que mesmo antes de mandar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ali para arrastar para o exílio o povo que estava em pecado, desagradando o Senhor, fora da direção e dos caminhos do Senhor, ainda assim, porque o Senhor os amava, porque o Senhor nos ama, mesmo sendo falhos, pecadores, limitados como nós somos, o Senhor nos ama. Nós somos amados do Senhor. Ainda assim, o Senhor agiu de misericórdia e mandou homens de Deus para pregar o arrependimento, mas eles não quiseram dar ouvidos. Mesmo quando somos falhos, pecadores, estamos te entristecendo, te desagradando, o Senhor levanta alguém para falar conosco. Que diferente daquele povo que não quis te dar ouvidos, que nós venhamos não só ouvir a tua voz, mas obedecer em nome de Jesus. Que o Senhor, ao olhar para nós, se agrade de nós. Então, se porventura houver no nosso meio alguém, Deus amado, que está de uma forma, de uma maneira que está entristecendo o Senhor, primeiro, papai,
revela, mostra, e que haja a conversão e o arrependimento. Peço perdão a Ti, Deus, se tenho eu entristecido o Senhor, entristecido o Teu Espírito. Mas quero Te agradecer e Te glorificar, porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor me amou. O Senhor tem amado a cada um de nós, e por isso eu Te glorifico, Deus. Consagro a vida de cada um desses meus irmãos, dessas minhas irmãs em oração. Oro por cada lar, por cada família, por cada casa aqui representada, por cada nome, Deus, nesses pedidos de oração, pela vida do Odimar, pela vida do Cícero, pela vida do Luciano e família. Eu oro, Deus amado, pela vida da Marlene, da Bel, da Inácia, da Lu, da Elisa, da Clélia, do apóstolo Pascoal, que Deus abençoe. Oro, Deus amado, pela vida da Emília, de cada um desses meus irmãos, da Marlene, que aqui estão me acompanhando. Eu oro pela vida da pastora Simone Pinho, e de sua casa, de sua família. Eu oro pela vida da pastora Simone, mulher de Deus, que fez a tua obra, que pregou o evangelho da salvação e hoje está ali acometida de uma enfermidade, mas eu sei que até nisso, como nós vimos hoje, tem um propósito e o Senhor está no controle. Oro pela vida de cada um desses que estão me acompanhando, me acompanharam até agora ou que vão assistir depois. Eu intercedo em favor de cada um deles, pois eu sei que o Senhor é um Deus todo-poderoso, onipotente. O Senhor tem poder, e ainda que eu não entenda, ainda que eu não conheça, ainda que eu não saiba o que ele, o que ela precisa, ainda que eu não possa fazer nada mais do que o que eu já estou fazendo, que é clamando e intercedendo, neste momento eu clamo ao Deus dos céus, que entre com providência na vida e na causa de cada um desses meus irmãos, renovando as forças, renovando o ânimo, o vigor. Deixe que talvez nesta noite entrou nesta live tão cansado, tão cabisbaixo, pensando em desistir. Deus, eu oro pedindo ao Senhor que venha renovar o ânimo, a força, o vigor. Não permita que peça a morte, ainda que peça, Deus, que nesta hora, papai, ele venha sentir o desejo de viver, que o Senhor o capacite, que o Senhor a capacite para que ele seja um instrumento teu na terra, para que ela seja um instrumento teu na terra para ganhar almas. E enquanto o Senhor nos permitir estar aqui, que venhamos envergonhar o inimigo das nossas almas, que venhamos enfurecer o inferno, que este homem, que esta mulher seja assim mais perseguido, seja assim mais odiado, seja assim mais afligido por amor do teu nome, porque isso significa que ele está te agradando. Deus, se para agradar o Senhor e para mostrar e provar que estamos no caminho certo, o inimigo tiver que se levantar todos os dias, todo o tempo, que assim seja, porque a nós importa agradar a Deus e não aos homens, mas que o Senhor nos capacite a passar pelo que tivermos que passar. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força a enfrentar o que nós tivermos que enfrentar, que os nossos olhos não se apartem nem para a direita e nem para a esquerda, que nós não venhamos retroceder, mas que, como nós meditamos e vimos aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 10, aliás, Evangelho de João, Mateus capítulo 10, versículo 28, Mateus capítulo de número 10, versículo 22, aliás, que diz que nós seremos odiados pelo mundo, mas se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos, que como Mateus registrou, ainda que odiados, ainda que zombados, ainda que perseguidos. João 16, 33, no mundo tereis aflições, glória a Deus, mas se o Senhor for conosco, certamente já vencemos. Se o Senhor for conosco, certamente já deu tudo certo, e por isso nós te glorificamos nesta noite, por isso nós te agradecemos por mais uma quinta-feira e pedimos, Paizinho, ser conosco no dia que ainda é hoje, no dia que será amanhã, se o Senhor nos permitir levantar. E Deus, desde já, se na próxima quinta estivermos todos vivos para a glória do teu nome, se o Senhor não tiver voltado para nos buscar, nos permita estar aqui reunidos para continuar falando contigo, falando de ti e sentindo a tua presença, porque o Senhor já se faz presente no nosso meio. Que Deus abençoe, meu amado, que Deus abençoe a minha amada, a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. A Belzinha disse aqui que por mim pode continuar. Eu também, se deixar, eu vou longe. Vocês sabem que eu gosto de falar. E quando eu sinto Deus no ambiente, então, Jesus, qualquer hora a gente combina, a gente faz uma vigília
de oração, uma vigília, numa live, vai ser bênção pura, amém? Mas vamos combinar isso com calma. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amo cada um de vocês em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. Até sábado aqui comigo na Glória de Cristo no culto de jovens, hein? Deus abençoe. Um beijo. Aleluia.